difícil e de muito sofrimento, você seria levado para a cadeia. São consideradas como grandes líderes da a gente pudesse estar aqui aonde a gente está nos dias de hoje. Oi, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Rodrigo Kelvin e se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal Liquidificador. E hoje chegamos com o último vídeo da série do Mês do Orgulho. Uma série de vídeos que é a primeira série de vídeos aqui do canal e que eu fiquei muito feliz de conseguir preparar esse conteúdo e levar essas informações até vocês. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, é sempre muito importante que nós, pessoas LGBTQIA+, que a gente saiba da nossa história, de onde vêm as nossas lutas e quem veio antes da gente, né, para que a gente esteja aqui aonde estamos atualmente. Em um dos momentos da história mais importantes para a comunidade LGBTQIA+, foi a revolta de Stonewall, que aconteceu lá em Nova York e que assim foi um ponto marcante e definitivo para a mudança de vida de milhares e milhões de pessoas LGBTQIA+, ao redor do mundo. Daqui a 4 dias, no dia 28 de junho, é celebrado no mundo inteiro o Dia do Orgulho, que é pra gente relembrar e reviver a história da revolta de Stonewall, além de celebrar todos que participaram dessa data tão histórica. Foi um ponto decisivo para que a partir dali a gente começasse a ir atrás do que é nosso, dos nossos direitos, e para que a sociedade abrisse os olhos de que nós somos pessoas tão comuns como qualquer outra e ser respeitado e aceito perante a sociedade. Mas antes então de eu entrar a fundo no tema deste vídeo, que é o último da série do Mês do Orgulho, já garante o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Ativa o sininho das notificações para sempre ser informado de quando sair um vídeo novo aqui do canal, tá? E não deixe de se tornar um inscrito para sempre acompanhar todos os novos conteúdos que ainda estão por vir aqui no canal, hein? E para quem ainda não viu os outros vídeos que eu já fiz da série do Mês do Orgulho, eu vou deixar a playlist aqui no card também e o link aqui na descrição para você ir lá maratonar todos os vídeos logo depois desse, hein? Bom, então vamos lá, né? Antes da gente então realmente começar a falar de como se deu e o que aconteceu na revolta de Stonewall, a gente precisa entender, na verdade, primeiramente o contexto, né? O que acontecia antes com a comunidade LGBTQIA+, para que a gente realmente chegasse num momento de revolta e rebelião. A década de 60, lá nos Estados Unidos, foi um período muito difícil e de muito sofrimento para a comunidade LGBTQIA+. Até o ano de 1962, qualquer prática homossexual era considerado crime em todos os estados dos Estados Unidos e as penas elas variavam desde um regime fechado até mesmo pena de morte. E aí que nesse exato ano de 1962, pela primeira vez o estado de Illinois, lá nos Estados Unidos mesmo, ele alterou seu código penal e a homossexualidade deixou de ser crime em um estado. Só 10 anos depois, em 1972, que outros estados começaram a descriminalizar a homossexualidade, e no estado de Nova York isso só foi acontecer lá pelo ano de 1980. Até o ano de 1969, ser homossexual era um motivo para você ser demitido do emprego que você estava atualmente, ou até mesmo nem conseguir mais nenhum emprego simplesmente por ser homossexual. A polícia frequentemente perseguia e espancava pessoas LGBTQIA+, principalmente em áreas que não eram muito movimentadas, então eles encurralavam as pessoas e as espancavam. Além disso, a venda de bebidas alcoólicas era completamente proibida para pessoas LGBTQIA+. Muitos jovens eram expulsos de casa e eram negados pela própria família, então muitos deles se encontravam vivendo nas ruas e em péssimas condições de vida, já que nem emprego elas conseguiram. E como então a gente mal podia andar na rua sem correr o risco de ser perseguido, espancado ou às vezes até morto, é óbvio que também não existia nenhum lugar de lazer e entretenimento, prazer
para pessoas LGBTQIA+, porque na verdade elas mal eram vistas como pessoas, né? Eram aberrações. Logo então, o bairro de Greenwich Village, lá em Nova York mesmo, acabou se tornando um grande refúgio para diversas pessoas que eram marginalizadas na sociedade, negros, latinos e LGBTQIA+. Até que, entre os números 51 e 53 da Christopher Street, o Stonewall Inn se tornou um grande ponto de encontro e curtição para as pessoas marginalizadas e principalmente para os LGBTQIA+. O Stonewall acabou se tornando o principal e o mais conhecido e o mais importante bar totalmente voltado para o público LGBTQIA+, lá em Nova York. O grande problema da época era que o bar, o Stonewall, ele era gerenciado pela máfia de Nova York. Então eles pagavam propina para a polícia poder liberar o uso do lugar. Mas mesmo assim, a polícia naquela época frequentemente realizava batidas em vários bares, principalmente para fiscalizar a venda de bebidas ilegais que aconteciam, e o Stonewall Inn era um grande alvo dessas batidas policiais. A polícia chegava, ligava a luz, parava o som, colocava as pessoas na parede, prendiam aquelas que estavam sem identidade ou até mesmo aquelas que estavam usando peças de roupas que não pertenciam ao seu gênero. Exatamente. Naquela época existia uma lei que dizia que se você não estivesse vestindo ao menos 3 peças de roupa do seu sexo, você seria levado para a cadeia. Ou seja, drag queens, travestis e transexuais eram sempre grandes alvos de caça da polícia. E a polícia vinha cada vez mais pegando mais pesado, sendo mais violentos, até que, no dia 28 de junho de 1969, nós, LGBTQIA+, dissemos chega, basta, no abuso e na violência que a gente vinha sofrendo pela polícia. No mês de junho, então, de 1969, a polícia já tinha realizado algumas outras batidas no Stonewall Inn, porém, a do dia 28, que foi a terceira batida policial em um curtíssimo espaço de tempo, foi a gota d'água. Alguns policiais, então, invadiram o bar, começaram a prender ali alguns funcionários, algumas drag queens, algumas travestis, que ao serem levadas à força e algemadas para fora do bar, para fora do Stonewall, debochavam, tiravam sarro da cara dos policiais, cantando e dançando, o que deixou os policiais mais furiosos e mais violentos. E essa movimentação toda da polícia fez com que mais pessoas viessem para frente, para os arredores do Stonewall, porque eles estavam curiosos para saber que movimentação era aquela, que agitação era aquela que estava acontecendo ali naquela madrugada. E antes mesmo de reforços policiais chegarem camburões e tudo mais, já era possível ouvir gritos de gay power pelas ruas. A pólvora da rebelião acendeu mesmo quando uma das mulheres, uma mulher lésbica, estava sendo levada à força por um dos policiais para fora do camburão, com muita violência, ela estava sendo muito violentada, e aí ela questionou a multidão ao redor se ninguém ia fazer nada para ajudar ela. Aí a partir daí a rebelião realmente tomou forma, camburões da polícia foram virados de cabeça para baixo, moedas, garrafas, pedras e tijolos estavam sendo tacados contra a polícia e contra o próprio bar, e algumas pessoas ainda iniciaram um pequeno incêndio e começaram a atacar fogo no bar. E aí mais policiais chegaram juntamente com o corpo de bombeiros e eles estavam ali tentando conter o fogo e a multidão em revolta. Foi a primeira vez que um grupo marginalizado se uniu para realmente então reagir a toda essa força policial, já que quase todos, né, a maioria, todo mundo, estava cansado de toda a violência sofrida e também porque a maioria dali também não tinha mais nada a perder. Há vários relatos de pessoas que vivenciaram, que estavam presentes na revolta de Stonewall, dizendo que naquele momento eles podiam sentir e podiam ver claramente que a polícia estava aterrorizada. Eles foram recuando aos poucos, já que eles não conseguiam conter a multidão. Só de falar disso, de imaginar toda essa adrenalina me deixa todo arrepiado e emocionado de saber que a gente tomou uma atitude e disse não a toda a violência que a gente vinha sofrendo.
Às 4 horas da manhã do dia 28, então as ruas já estavam completamente vazias e destruídas. Mas você acha que tudo acabou por aí, que foi só nesse dia? Não, 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 não. No dia seguinte, mesmo sobre ruínas completamente destruído, o Stonewall reabriu e aí a multidão LGBTQIA+, já era muito maior, foi se espalhando pelos quarteirões ao redor da Christopher Street. E aí é claro que a polícia também veio em massa e só deu continuidade a essa rebelião que ficou muito maior no dia seguinte. Por mais 5 dias, outros focos de rebelião foram surgindo, até que o movimento foi contido, mas depois disso, nada nunca mais foi como era antes. Um grande número de gays, lésbicas, drag queens, travestis, transexuais se juntaram para mostrar que não aguentava mais toda aquela homofobia e violência sofridas diariamente. Naquela época, a sociedade americana estava vindo de um contexto do levante negro e da luta feminista do final dos anos 60, então a revolta do movimento gay não podia acontecer num período mais favorável. Exatamente um ano depois da data da revolta de Stonewall, no dia 28 de junho de 1970, aconteceu na cidade de Nova York a primeira marcha ou a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, no caso na época era de orgulho gay, que foi conhecido como Christopher Street Gay Liberation Day. A caminhada então se iniciou na própria Christopher Street, na frente do Stonewall, e foi em direção ao Central Park. Então a caminhada foi aí de mais de 50 quarteirões, e a cada quarteirão que eles passavam, a multidão só aumentava. E aí, com o passar dos anos, mais cidades dentro dos Estados Unidos e depois ao redor do mundo inteiro começaram então a fazer as suas próprias paradas LGBTQIA+, para celebrar o Dia do Orgulho. Diferente do que muita gente ainda pensa hoje, em 2021, a parada gay ou a parada LGBTQIA+, ela não é só um carnaval gay, baderna, só gente pelada fazendo promiscuidade. É o maior manifesto político do mundo. Existem 2 nomes que são super importantes que a gente deve sempre estar lembrando e homenageando essas 2 pessoas, já que elas foram de extrema importância para a revolta e para a continuidade do movimento LGBTQIA+, Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson. No vídeo da semana passada, eu já dei uma pequena introdução sobre quem foi a Marsha P. Johnson, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você já ir lá conferir. Sylvia e Marsha eram amigas, ativistas, uma latina, outra negra, e que representavam a parcela T da sigla. Passaram por muitos maus bocados na vida, sofreram horrores e se sustentavam através da prostituição. Por serem transgêneros, então elas eram constantemente presas por usarem roupas do outro sexo e também por se prostituir. Estavam presentes no dia da revolta de Stonewall e são consideradas como grandes líderes da revolta. Um ano depois da revolta de Stonewall, elas fundaram o Street Transvestite Action Revolutionaries, ou o STAR, que dava moradia e alimentos para mais de 50 pessoas transgêneras em Nova York. Se tornaram grandes defensoras do movimento em favor das travestis e das pessoas transexuais, já que, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, elas eram constantemente inferiorizadas, marginalizadas, descredibilizadas. Infelizmente, até hoje ainda é possível ver essa inferiorização das pessoas ter por parte de outros membros da comunidade LGBTQIA+, mas isso no passado era muito mais explícito do que atualmente, porque muitos alegavam e alegam que pessoas T, travestis e transgêneros, eles mancham ou descredibilizam a imagem da luta gay. Principalmente a parcela dos homens brancos gays que tomaram conta do movimento LGBTQIA+, com o passar do tempo. O ápice dessa tensão, então, entre as pessoas T's e os homens brancos gays, se deu na parada de 1973, lá em Nova York, em que Sylvia Rivera foi vaiada por defender e por dizer que, se não fosse pelas drag queens, não haveria movimento de libertação gay e que elas estavam na frente da resistência.
Bom, galera, esse foi um resumão, né, do que foi e qual é a importância que a revolta de Stonewall tem pra gente, pessoas LGBTQIA+. Foi um dos momentos de mudança social mais importantes da história e é sempre muito importante a gente estar revivendo e relembrando dessa história e dessa data tão marcante. Hoje em dia ainda é possível ver na internet frases e perguntas como: por que não existe a parada do orgulho hétero? Primeiramente, porque essa pergunta é ridícula. Segundo, de que homens héteros, brancos, cis, nunca foram massacrados, violentados por serem simplesmente quem são. A comunidade negra, feminista, periférica, latina, LGBTQIA+, enfim, as minorias sempre sofreram muito em algum ponto da história e é nossa missão impedir que isso continue sendo algo normal. Normal mesmo é a aceitação e o respeito de todos os seres humanos simplesmente por serem quem são, sem ter essa diferença de cor, raça, gênero, sexualidade e etc. Ainda estamos muito longe desse mundo ideal, repleto de compaixão, amor e respeito. E hoje, 52 anos após a Revolução, a rebelião de Stonewall, podemos dizer que já conseguimos evoluir com várias coisas. No vídeo da semana passada, eu dei a indicação então de 5 documentários LGBTQIA+, que eu considero essenciais para que todo mundo dentro dessa sigla assista e tenha esses conhecimentos. Obrigado, cachorro. Então agora eu vou deixar a sugestão de um filme e um documentário para quem quiser entender e ver mais a fundo como se deu essa revolta de Stonewall. Stonewall Uprising, ou A Revolta de Stonewall em português, é um filme documentário do ano de 2010 que mostra então várias imagens e há entrevistas e relatos de pessoas que vivenciaram o momento, o dia da revolta de Stonewall, além também de entrevistar alguns policiais que estavam presentes naquele momento. E esse documentário ele ajuda e muito a gente a entender com mais clareza o que aconteceu naquele dia e o quanto que a sociedade LGBTQIA+ sofria antes daquele momento. The Stonewall Bar was right in the center of where we all were. Stonewall, Onde o Orgulho Começou, é um filme de 2015 que traduz para a linguagem cinematográfica todos os acontecimentos e vários elementos que realmente aconteceram na revolta de Stonewall, né? O que aconteceu antes, durante e depois, de uma forma mais didática e clara. What are you looking at, faggot? Eu realmente espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido útil para você que já conhecia sobre a história da revolta de Stonewall ou para você que nunca nem tinha ouvido falar sobre esse assunto. Eu já disse outras vezes e vou continuar repetindo que é fundamental que nós, principalmente pessoas LGBTQIA+, saibamos o que aconteceu antes da gente, o que as pessoas que vieram antes de nós tiveram que passar para que a gente pudesse estar aqui aonde a gente está nos dias de hoje. Não se esqueça então de garantir o seu like nesse vídeo, ativem o sininho das notificações para sempre serem informados de quando sair um vídeo novo aqui no canal, comentem, compartilhem e não deixem de se tornar um inscrito aqui do canal, é só clicar nesse botãozinho aqui de inscreva-se. Já que a série então Mês do Orgulho tá chegando ao fim, me deixem aqui sugestões nos comentários de quais outros tipos de vídeo eu posso estar trazendo a partir da semana que vem, hein? Me conta. Aqui na telinha, então, eu estou deixando a playlist do Mês do Orgulho para que, se você ainda não assistiu todos os vídeos, clica aqui, vai assistir depois desse, dá uma maratonada, porque tá babado. Eu vejo vocês, então, na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.